Fala meus amigos, Daniel Brown por aqui. Hoje a gente começa a série 7 passos para você morar e trabalhar no Canadá. Ao longo dessa série eu vou mostrar alguns mitos e algumas verdades que podem fazer você chegar no Canadá muito mais rápido. Essa série ela foi pensada em te ajudar numa crescente, desde o primeiro até o 7º vídeo dessa série, te ajudar a potencializar suas chances de imigração. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar os erros mais comuns que as pessoas cometem quando pensam em morar e trabalhar no Canadá. Bom, primeira coisa que você precisa saber é que o Canadá não é só para ricos, não é para quem tem muito dinheiro ou para quem tem pouco dinheiro. O Canadá, ele não está ligado no seu dinheiro, porque diferente de outros países do mundo, em que a imigração ela é focada, por exemplo, na compra de um curso. Você vai lá para comprar um intercâmbio e aí você aprende o idioma e você recebe um salário, você fica renovando o status de visto. No Canadá não é assim. No Canadá o foco é a mão de obra qualificada e por isso a imigração para o Canadá ela é diferente de todo o resto do mundo. Por isso que para você se tornar um cidadão canadense você não precisa ter um pai, um avô canadense, nenhum parente no Canadá, porque a imigração canadense o foco são as pessoas. Daniel, poxa, então o Canadá ele oferece cidadania de um país de primeiro mundo e essa cidadania é muito boa. Poxa, afinal de contas a gente está falando do país com a melhor qualidade de vida do mundo. Quanto que tem que pagar pela cidadania? E aí que tá, você não compra a cidadania. E o Canadá ele não é bonzinho na imigração, é uma troca. Você oferece mão de obra qualificada, em contrapartida, o Canadá ele te dá uma série de benefícios. Não só para você que está migrando como solteiro ou como casado e casado com filhos, mas também ele te dá a possibilidade de você se tornar um residente permanente, que é um status de visto que você tem praticamente todos os direitos de um cidadão canadense até você chegar na sua cidadania canadense. E por isso, a primeira coisa que você precisa entender é que o Canadá ele não está ligado no seu dinheiro. Existem mais de 60 programas de imigração, cada programa com as suas próprias regras, com seus próprios critérios para você se qualificar. Você pode migrar através de um programa de imigração, isso é, conquistar sua residência permanente a partir do Brasil ou então no Canadá, ou obter a sua residência permanente através de um caminho de imigração, que é uma estratégia de entrada no Canadá que pode fazer com que você e a sua família tenham os mesmos direitos de um cidadão canadense no Canadá, através da residência permanente. Isso eu falo praticamente os mesmos direitos. Na prática, são quase todos, com exceção de algumas coisas. O segundo erro que muita gente que sonha em morar fora do país pensa é não considerar o Canadá como uma opção. Nós estamos falando do país com a melhor qualidade de vida do mundo. O Canadá ele precisa de imigrantes. São mais de 300 áreas de formação que tem demanda. Só pelo fato de você ter um técnico, um tecnólogo, um bacharel no Brasil, você até pode se tornar elegível através do seu nível de formação ou através da sua área de formação e ter a oportunidade de se qualificar para a imigração canadense. Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem é não pensar no Canadá como a sua primeira opção. Isso acontece porque às vezes você pensa em Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália e tantos outros países e você não considera o Canadá. Uma coisa eu vou te dizer, o Canadá hoje é o país mais aberto à imigração do mundo inteiro e quando você colocar lado a lado o que você vai receber e os benefícios que você vai ter, você vai ver que o Canadá de fato é a melhor opção. Um outro erro é que as pessoas acabam escolhendo os países onde a imigração é mais difícil. Por exemplo, Estados Unidos, Portugal, Nova Zelândia. Por quê? Porque não existem critérios bem definidos de imigração. E aí você acaba pesquisando muito, tendo mais dúvida, e isso não vai te levar a lugar algum. Meu papel aqui é tornar a tua imigração simples. É mostrar para você que com a imigração canadense, o teu processo ele pode se tornar muito mais simples. Quando a gente está falando de Canadá, as pessoas pensam que o college é a única opção. Olha aqui, ó, dentro dos meus olhos. O college não é a única opção. O co-op é uma furada quando a gente está falando de residência permanente.
Então, foge disso. Até pode ser bom para você ter uma experiência, mas foge disso. E college de 1 ano pode não ser a melhor estratégia. Fique esperto, porque a indústria da imigração ela tá de olho na sua comissão. O college não é a única opção. Ele é um dos caminhos, mas está longe de ser a única opção para você morar e trabalhar no Canadá. Esses dias eu fui entrevistado por uma jornalista e foi muito interessante, porque ela é uma pessoa muito conhecida, ela trabalha em um grande veículo de imprensa do Brasil e ela me perguntou: Daniel, quem é que migra para o Canadá? E eu falei para ela, a pergunta correta não é quem migra, mas é quem não migra para o Canadá. Porque as pessoas que não migram são aquelas pessoas que desistem no meio do caminho. Meu papel aqui é não deixar você desistir. Eu falo pro pessoal dentro da nossa mentoria do Fórmula de Imigração que a gente tá ali para pegar você pela mão e te ajudar num passo a passo até você chegar no Canadá. E te pegar pela mão não é te carregar no colo, você precisa fazer a sua parte. E muita gente diz assim, poxa, o meu sonho é morar fora, eu tenho um sonho disso, daquilo, enfim. Mas essas pessoas não concretizam, sempre começam um projeto novo e desiste depois. Mas eu tô aqui para dizer para você que se você começar a simplesmente aleatoriamente pesquisar sobre imigração, por exemplo, você vai lá no Google ou fica aqui no YouTube divagando, imigração, você vai ver um monte de coisa. Eu sou um agente de imigração, meu sócio Armando Stocco, ele é consultor regulamentar de imigração. Às vezes as pessoas, não por maldade, longe disso, mas elas compartilham a experiência pessoal delas e não uma estratégia de imigração para você. Então, o que isso te gera? Quanto mais informação aleatória e desencontrada você busca, mais dúvida isso te gera e você não sabe por onde começar. Por isso que se você não fizer inicialmente do zero, antes de se contaminar com vários assuntos e com várias opiniões diferentes que às vezes não vão te levar a lugar algum, você pegar e traçar um plano de migração. Porque é traçando um plano de migração que vai fazer com que você de fato chegue no Canadá e isso potencialize as suas chances de migração. Então, quanto mais informação desencontrada você tem, mais dúvida isso te gera, você não vai saber por onde começar, não vai saber qual é o próximo passo. E é exatamente isso que te faz desistir, porque você começa a pensar em imigração como algo muito complexo. É igual você não ter um conhecimento sobre um determinado assunto, por exemplo, dirigir, que é uma coisa comum. Antes de dirigir, pode ser difícil, pode parecer difícil. Você, na primeira vez que você pega um carro, pode ser difícil dirigir, você não tem ainda o jeito, você fica com as duas mãos no volante e mal consegue dar a seta quando precisa dar, porque você está desesperado para qual espelho eu olho, para qual retrovisor eu olho. E a imigração é a mesma coisa. Agora, com a prática, com o conhecimento, as coisas elas vão se tornando mais simples. E é exatamente isso que você deve fazer. Olha aqui, ó, você não vai desistir, porque se você desistir, você vai estar dentro desse grupo de pessoas que não chegam no Canadá. Um outro erro muito comum é achar que só existe subemprego no Canadá. E muito pelo contrário, não existe só subemprego. Existem várias oportunidades e formas de você qualificar o seu perfil para a imigração canadense. O que eu quero mostrar para você são as oportunidades de você continuar exercendo a sua profissão no Canadá, mesmo numa área regulamentada, trabalhando numa área não regulamentada. Você pode usar o teu diploma do Brasil, a tua formação do Brasil, para exercer a sua profissão no Canadá, plenamente ou não. E isso depende de cada caso. O Canadá ele precisa de profissionais qualificados. E é exatamente a sua formação, é exatamente a sua habilidade profissional, a sua experiência profissional que pode ser usada no Canadá. Daniel, mas eu não tenho formação. Então existem outros caminhos de migração dentro do Canadá. Daniel, mas eu tenho pouca experiência, não tem problema. Existem caminhos que com pouca experiência você pode se qualificar para a sua imigração canadense. O que eu mostro para vocês aqui são exatamente essas possibilidades de você não olhar para o Canadá como subemprego. O Canadá ele não tem essa cultura e diferente de outros países do mundo que tem essa cultura de incentivar o subemprego, no Canadá não é assim. Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem, eu posso falar de pessoas que tentam fazer o processo sozinhas, sem o conhecimento correto. Você começa a pesquisar em sites aleatórios de imigração
e você tenta fazer sozinho. Esses dias entrou na live um rapaz comigo e ele disse assim: Daniel, eu tô fazendo inglês, francês, sou de tal área de formação e eu tô tentando aí qualificar o meu perfil. Eu e o Armando, a gente tava na live, sentados juntos, e a gente olhou e disse assim: poxa, esse cara ele tá praticamente pronto para migrar. Às vezes você tá aí assistindo vídeo na internet, querendo comprar curso de inglês, francês, e você tá pronto para migrar e você só não sabe disso ainda. Eu tô aqui para te ajudar a entender a imigração de uma forma que você jamais conheceu antes. Eu quero simplificar isso para você. Porque além de te mostrar que o college não é o único caminho, eu quero mostrar que talvez o seu perfil ele já esteja pronto para migrar e talvez um pequeno ajuste no teu perfil faça com que você se torne o próximo residente permanente no Canadá. Então para um pouco, o único site confiável é o site do governo canadense. É o site que você deve buscar essas informações. E é por isso, num evento online gratuito que eu faço, nos próximos dias, eu vou mostrar para vocês o como você pode se qualificar para a imigração, o como você pode aproveitar esse tipo de oportunidade, o como você pode fazer da sua imigração, do seu projeto de vida, um projeto para sua família e conquistar esse direito de ter um passaporte, de ter uma cidadania de um país de primeiro mundo. Então para de olhar sites aleatórios que não vão te levar a lugar algum e que te trazem mais confusão e foca naquilo que o próprio governo canadense fala sobre imigração. O Canadá ele tem uma meta de receber 1.233.000 novos residentes permanentes nos próximos meses. Você pode fazer parte disso. Em média, 400.000 pessoas elas são chamadas para a imigração por ano nos últimos anos. Você não precisa de muita coisa para se qualificar. Às vezes, te mostra um caminho muito difícil para te vender alguma coisa no final. Mas se liga que existem muitas portas e muitas possibilidades de imigração para você.